Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é sempre uma grande honra falar nessa instituição. Eu acho que é uma grande oportunidade reencarnar numa época que exista uma iniciativa como essa. Eu gostaria de dizer que todas as gerações que foram apresentadas, dos nossos grandes líderes e grandes escritores e grandes trabalhadores também, temos que lembrar que por trás daquelas pessoas que foram mencionadas, há muitas outras pessoas que não foram mencionadas, mas que foram vitais para que hoje estejamos todos aqui. Mas, por outro lado, acredito que dentro da nossa proposta de busca da verdade, nós devemos olhar ela em todas as suas instâncias. E uma delas é que nós não estamos mais no século XIX. Nós estamos no século XXI. Isso implica que nós, a quarta geração de teosofistas, como foi falado antes, temos que olhar o mundo dentro da realidade. Acho que a questão não é tanto que sociedade teosófica gostaríamos de ver no século XXI, mas que sociedade o século XXI precisa e que sociedade nós precisamos nos tornar para continuarmos sendo relevantes. Eu penso que talvez essas sejam as perguntas que os jovens hoje tentarão comentar um pouquinho, claro que todos dentro da sua limitação, ninguém é dono da verdade. Acho que há muitas ideias importantes circulando no movimento de jovens. Saliento que o evento Encontro de Jovens de fevereiro foi a experiência mais verdadeiramente teosófica que eu já tive em toda a minha vida. E eu já estou buscando isso há bastante tempo. Então foi muito interessante e muito especial. Eu gosto de pensar no significado das palavras. E eu gosto de pensar que, nos termos compostos, sempre há duas palavras e muitas vezes a gente se prende a uma. No termo busca da verdade, nós prestamos muita atenção em verdade e talvez pouca atenção na busca, que talvez seja um movimento contínuo tão importante quanto. Em sociedade teosófica, nós colocamos bastante atenção no teosófica, mas talvez pouca atenção no sociedade. Qual é a função da nossa instituição? Por que ela se chama sociedade? Talvez porque, mais importante do que memorizar informações que estão nos livros, porque é só isso que os livros podem nos dar, o amontoado de informações, os livros não podem nos dar conhecimento. Blavatsky nos alertou para isso, Dona Rada nos alertou também, eu estudei isso em educação. Os livros não nos dão conhecimento. O que nos dá conhecimento é a experiência. Para um monge ou um swami, é impensável passar adiante um conhecimento que ele não tenha adquirido, que ele não tenha vivido. Então, fazendo um link com a fala do Rafa, da possível arrogância teosófica que muitas vezes a gente encontra, de acreditar que nós sabemos algo que de fato nós não sabemos. Nós memorizamos a informação de escritores do passado, escritores muito veneráveis, com informações importantíssimas, que nos auxiliam, que podem, se nós soubermos aproveitar, podem nos auxiliar a ir de encontro àquilo que chamamos de teosofia, e que ainda não compreendemos. Nós não sabemos o que é teosofia. Se soubéssemos, éramos todos adeptos. Então eu vejo muitas vezes nós fazendo até piada com outras vertentes, como o Rafa comentou, ou outros movimentos. Vou puxar um pouco a fala dele mais para a questão de religiosidade mesmo, que é mais a minha área. Eu sou um estudante de religiões comparadas desde 1998. Eu não sou tão jovem, viu? E quando eu conheci a Sociedade Teosófica, eu já estudava religiões há algum tempo. E confesso que, ao mesmo tempo que eu me surpreendi por haver uma instituição que realizava esse tipo de estudo, também me ocorreu uma certa estranheza porque o método era diferente. Eu me acostumei a estudar religião, teoria e prática. Eu converso com os religiosos. Eu participo do rito. E também leio a literatura da religião, assim como a literatura ocultista, assim como tudo mais. Eu sei que nós temos iniciativas veneráveis nesse sentido. Temos aqui o Marco Aurélio, ao qual eu nunca escondi a minha admiração,
Porque ele fala de xamanismo, não porque ele leu um livro sobre alguém que comentou sobre xamanismo, mas porque ele foi no meio da floresta, falou com o pajé, e segundo ele, encontrou lá o ocultismo refinado, ocultismo na floresta brasileira. Na minha cidade, Ana e eu tivemos a oportunidade de participar de alguns estudos dos Irmãos do Tao. São malasianos e taiwaneses, espalhados pelo mundo todo, deve ter chineses também, nós conhecemos malasianos e taiwaneses, que têm um estudo verbal, eles não têm livros, uma tradição oral milenar, comparativa de tradições, ou seja, uma teosofia chinesa, e que não deixa nada a desejar a nossa literatura. Então vejam que essa sabedoria, ela não é exclusiva nossa. As escolas de mistério sempre existiram. A grande novidade que talvez a sociedade teosófica traga é ter aberto essas informações, parte delas. Porque os irmãos do Tao, eles não abrem, eles não divulgam. Você tem que ir lá e estudar, participar do estudo contínuo para aprender. Mas a tradição milenar existe. Eu poderia citar um monte de exemplos. Eu estudo religiões brasileiras. 15 dias atrás, Ana e eu estávamos numa aula de um mestre e doutorando em teologia, um africanista chamado Baba Hendricks, que apresentando a cosmogonia africana, eu percebi que ela não deixa nada a desejar a cosmogonia hindu. São os mesmos conceitos, em outras palavras. Então, nós acreditarmos que nós estamos certos e nós temos a verdade e os outros estão somente arranhando esses assuntos, é primeiro uma grande ilusão e segundo uma grande hipocrisia. Blavatsky diz na Chave para a Teosofia que há muitos mais teósofos fora da sociedade teosófica do que dentro da sociedade teosófica. Então eu me pergunto se são as pessoas que deixaram de vir para a sociedade teosófica, o problema da redução de membros, ou se nós que fechamos as portas para eles. Porque quando a gente fala em fraternidade universal, no meu entender, ser fraterno é primeiro aceitar a pessoa como ela vier. Depois a gente se preocupa em ver se o que a pessoa pensa, o que a gente pensa, e se nós iremos entrar num acordo ou não. Porque se nós não entrarmos num acordo, também não é um problema. É uma instituição que preserva a liberdade de pensamento. Então nós teremos, em consequência, pessoas que vão pensar diferente. Quando eu penso em Brasil e Índia, e eu acho que nós, teosofistas no geral, dentro e fora da sociedade teosófica, somos muito impressionados com a Índia. Nós achamos que a espiritualidade está lá e não aqui. E realmente tem muita espiritualidade lá, obviamente. Nós temos as tradições mais antigas do mundo lá. E é muito importante que nós estudemos essas tradições. Mas é importante também que nós não olhemos só para os livros, mas para o mundo e para a humanidade. E o que eu vejo, quando eu penso em Brasil e Índia, são dois países muito parecidos. Tanto no que há de bom, quanto no que há de ruim. Temos muita pobreza, muita desigualdade social. Nenhum dos dois aceita um sistema de castas, mas ele existe, é subjetivo. E na questão da espiritualidade também. A Índia é referência no mundo inteiro em tradições espirituais. O Brasil também. Nós brasileiros, com a nossa síndrome de vira-lata, talvez, santo de casa não faz milagre, alguém disse isso, o Ricardo Lindemann falou isso nesses dias, santo de casa não faz milagre. Nós achamos maravilhoso quando ouvimos falar que o Coronel Walcott tinha o dom da cura, mas ignoramos quando ouvimos falar que aqui do lado tem um João de Deus e que também tem. E que pesquisadores do mundo inteiro vêm aqui pesquisar. Eu já ouvi matéria sobre ele na Oprah, que não é um programa espiritualista. Pesquisadores da Sociedade Teosófica de fora já vieram pesquisar. Eu não estou dizendo que a gente tem que acreditar e que eu estou dizendo que nós temos que investigar. É essa a nossa função. Nós somos buscadores da verdade. Então nós temos que buscá-la. Se há relatos de curadores e de fenômenos, nós temos que investigar. Esse é o nosso papel.
e não tratá-los, os psíquicos e médiuns, ou chame o termo que for, como se fossem leprosos, como se fossem uma casta, são os Dalits, os intocáveis. E nós não podemos nos aproximar deles porque pode ser contagioso. Nas cartas dos Mahatmas é relatado o fato de um médium que trabalhava com o tal do Imperator, e os mestres dizem que essa entidade, na verdade, era um adepto que utilizava aquele médium. Um médium não tinha consciência disso. Ele era, na verdade, ele não era um médium, ele era um discípulo leigo. E ele não sabia. Quem nos garante que nos movimentos espíritas e espiritualistas de outras tradições não há discípulos leigos ou conscientes atuando por aí? Nós não sabemos, nós não temos como saber. O mestre coloca o discípulo onde ele é necessário. É lá onde ele pode trabalhar que ele vai estar. Então, eu penso que, dentro da nossa função de sociedade, nós temos uma dupla função. Primeiro, aprender a conviver. A sociedade teosófica é uma grande sanga mundial. O nosso papel, como já foi dito aqui no encontro e foi dito nas cartas dos Mahatmas. A sociedade teosófica, antes pereça seus dois infelizes fundadores, a sociedade com seus dois infelizes fundadores, do que se tornar uma escola de ocultismo, ou, como o Maharshah diz mais para frente, de psicologia. Não é essa a nossa função. Nós não somos uma escola. Nós não temos nada a ensinar. Talvez muito para compartilhar. Porque nós não sabemos. Há uma doutrina teosófica, segundo as cartas parece que há, mas nós não sabemos dela. Quem sabe são os mestres. Me perdoem se tiver um mestre presente. Mas a princípio, se não tem, nós não conhecemos a doutrina teosófica. Nós temos algumas informações sobre, que nós filtramos com o nosso limitado discernimento. Nenhum de nós fala em nome de Blavatsky, nem em nome de Anibesa, e muito menos o nome dos mestres, porque nós só temos o nosso discernimento, que é limitado. Nós não somos eles. Mas todos nós somos representantes da sociedade teosófica. A sociedade teosófica hoje somos nós. E quando nós falamos sobre esses assuntos, nós temos que ter muita responsabilidade, porque é a imagem que nós iremos passar da nossa instituição. Então, de certa maneira, é um fardo que nós estamos carregando. Eu acredito que a principal função da sociedade teosófica é, primeiramente, aprender a viver com, conviver. Ela é um simulador da vida. Se nós aprendermos a conviver nesta sanga mundial, com as nossas diferenças, nós saberemos viver lá fora, que é a nossa função. Quando nós falamos trabalhar em nome da sociedade teosófica, a sociedade teosófica não é o fim, a sociedade teosófica é o meio. O nosso trabalho não é pela sociedade teosófica, o nosso trabalho é pela humanidade e pelo mundo. A sociedade teosófica é o meio que nós utilizamos para atingir o máximo de pessoas que nós pudermos. Claro que ela serve a outras funções, como, por exemplo, possibilitar esse encontro. Ela também é um meio para que o buscador... Eu tenho um lema para o trabalho do nosso grupo de estudos, que agora vai sediar a loja, que é o seguinte: no passado eu me frustrava, porque eu organizava os estudos e às vezes não parecia ninguém, né? O Adolfo me ensinou que o importante era a rotina, manter o trabalho da rotina. Depois que eu entendi isso, começou a funcionar. E disso eu criei um lema que é o seguinte: manter a porta aberta e a luz acesa para todo buscador sincero. Então a nossa função como instituição é servir como um farol, onde o buscador possa encontrar essa literatura maravilhosa que nós temos e também que ele possa ser acolhido e recebido. Então eu penso que a sociedade teosófica que o século XXI precisa e que nós precisamos nos tornar, se nós não quisermos perecer, se nós não quisermos ser a geração responsável pelo fim do trabalho das três grandes gerações que nós ouvimos falar,
É algo muito simples. É uma sociedade teosófica que cumpre os seus 3 objetivos. Formar um núcleo da fraternidade universal, sem nenhum tipo de distinções. Esse é o nosso primeiro objetivo, o único obrigatório. Então, quando nós estamos aqui falando que o gay é isso, o macumbeiro é aquilo outro, o médium, o espírita, ou não sei o quê, às vezes eu acho que eu estou numa outra instituição, que não é exatamente aquela que eu comprei a ideia. Mas eu acredito que nós temos potencial para reverter os casos onde isso acontece, onde as pessoas chegam nas lojas e são quase rechaçadas, e reduzir, na medida que pudermos, essa nossa arrogância teosófica, como o Rafael muito bem disse. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo e não realizar críticas. O teosofista, ele é um crítico. Eu mesmo já realizei muitas críticas às religiões brasileiras. O meu primeiro livro publicado, Umbanda, uma visão esotérica, eu critico 90% dos terreiros do país. Mas eu critico com propriedade, porque eu conheço. Conheço teoria e prática. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou criticando porque eu li a opinião de alguém e eu comprei a opinião de alguém. Eu estou falando de experiência direta. O que não quer dizer que eu esteja certo, eu posso estar errado. Mas eu estou falando da minha experiência. Quando nós falamos em ayahuasca, eu já escrevi muitas coisas positivas sobre isso e coisas negativas também, mas porque eu conheço. Em resumo, nós temos que realizar os nossos 3 objetivos. O segundo é o estudo comparado de religião, filosofia e ciência. Nós tivemos nesse evento muitos ótimos exemplos disso, do paralelo entre ciência e misticismo, ou espiritualismo, ou aquilo que chamamos de teosofia. Mas eu acho que ainda nós estamos gatinhando quando nós falamos, por exemplo, o Rafa trouxe esse assunto, né? A questão do diálogo interreligioso, por exemplo. Diálogo interreligioso não é nós lermos um livro e darmos uma palestra sobre a religião do outro. Diálogo interreligioso é nós promovermos, nós que teoricamente temos a consciência de que todas elas essencialmente falam a mesma coisa, promovermos a conexão entre elas, mostrar para elas que elas não precisam se matar, elas não precisam guerrear entre elas, porque a essência é comum. Mostrar esses pontos positivos. Quem que vai promover o diálogo interreligioso no mundo se não é o teosofista? Há algumas iniciativas. Ken Wilber faz isso. O Dalai Lama faz isso. O Papa faz isso hoje. A Sociedade Teosófica, que sempre foi uma instituição de vanguarda, corre o risco de ficar para trás. Blavatsky falava de temas à frente do seu tempo. Annie Besant, uma grande feminista, falava de temas à frente do seu tempo. Eu acho que nós, como a 4ª geração que se inicia, todos que estão aqui presentes são a 4ª geração, temos a obrigação de fazermos jus ao trabalho já realizado, como gratidão ao que nós recebemos pronto, e como doação para aqueles que ainda irão chegar. Eu acredito, só para finalizar, que nós chamamos de tradição sabedoria, porque ela é passada de uma geração para outra. É uma tradição, é uma sucessão. Nós recebemos e agora nós temos a obrigação de repassar. A União Planetária apoia esta ideia. E eu começo a minha fala a partir de um ponto em que acho que todo mundo falou, o Arthur tocou bastante durante a fala dele, que é o momento em que a gente vive de crise.
A crise do saber, a crise na política, a crise nos afetos e uma crise pautada por um estranhamento. Ninguém consegue mais se sentir em casa no mundo. Não conseguimos sentir empatia. E boa parte do que motiva a nossa época moderna é essa ânsia por imediatidade. Tudo aquilo que soa imediato, tudo aquilo que parece conter o significado em si, parece ter um grau maior de verdade. E quando a gente fala de autoconhecimento, consciência de si, dentro dessa perspectiva imediata, nós sentimos uma dificuldade enorme de entender de onde é que partimos. O que é uma consciência? De onde vem? E eu acho que o privilégio que a ciência tem hoje faz com que a gente vá procurar primeiro nela. E a gente chega e é um modelo extremamente empírico e cria suas leis gerais, seus saberes formais, saberes, inclusive, que nos permitem fazer determinadas previsões. Eu gosto muito do exemplo da meteorologia. A gente sabe quando vai chover, com um grau de certeza razoavelmente grande. Porém, o que a gente sabe sobre a natureza da chuva? O que a gente sabe sobre a real natureza das coisas? A gente tem acesso aos saberes formais. A gente tem acesso a um saber que até possibilita um determinado domínio daqueles elementos. Mas o que é, de fato, a verdade das coisas? E a ciência chega como um movimento de dar conta de tudo. Ela chega como uma forma de nomear e dizer as regras, as leis por trás de tudo. E ela desempenha um papel brilhante. Com a ciência a gente consegue muita coisa. Eu não tenho uma visão romântica de voltar a tempos anteriores. Agora, algo incomodava nessa visão que a tudo sabia dizer e a tudo tinha alguma resposta, alguma lei geral. Só que para algumas coisas simples, a ciência ela tropeçava, coisas muito simples. Por exemplo, a gente parte desse modelo científico, empírico, de pesquisa, e aí, de repente, a gente esbarra com outras culturas e percebe que aquilo que há de mais imediato, que é a nossa percepção, que nos permite nomear as coisas como uma espécie de mito adâmico, mesa, cadeira, som, como se essas coisas estivessem prontas, que é assim que a ciência nos apresenta, é assim que a ciência nos coloca, seres humanos, mundo, tudo com uma identidade pronta, acabada. E aí você vai numa outra cultura que tem uma percepção diferente. Você vai numa cultura esquimó e eles percebem 20 tipos de branco, enquanto que nossa cultura percebe menos. Enquanto que dentro da nossa cultura, você tem artistas que percebem mais uma infinidade de brancos. Quem tem mais autoridade sobre a experiência da cor branca? Quem tem mais autoridade? Quem tem mais verdade? O que é esse dizer? Você vai para culturas orientais e eles têm 3, 4 nomes para uma montanha dependendo da estação do ano. É errado? Será que a ciência também não está inconsciente do seu próprio mito? Será que a ciência não está inconsciente do seu ponto de partida? E isso me levou para uma reflexão. Será que a modernidade consegue entender o que é a verdadeira consciência de si? Porque um dado imediato não pode ser. Um dado acabado não pode ser. E essas reflexões dentro da doutrina, dentro da perspectiva filosófica, foi apresentando uma espécie de colapso no próprio mundo da ciência. E o colapso é isso. Tudo tem história. Tudo tem uma construção. E as coisas estão em constante transformação. Existe uma frase hegeliana que é: o mundo da vida
se nega a ser apreendido por aquilo que não comporta a sua fluidez. E talvez a modernidade ainda esteja aprendendo a lidar com essa fluidez, ainda esteja aprendendo a lidar com essa verdade que se desdobra, porque até então, uma postura mais ingênua, altamente empirista da ciência, ainda está buscando uma verdade fora, ainda está buscando uma verdade pronta e acabada. E o que mais me chama a atenção naquilo que eu pude pesquisar e naquilo que eu pude experimentar é que a própria linguagem que nos permite dizer o mundo e dizer a si, ela é composta por uma multidão que vem lapidando. O que nos permite entender o que cada um está dizendo não aparece na fala. Está no não dito. Mas ele atua no entendimento. É algo que nos une com uma força tal que nos permite até concordar e discordar. Nos permite a comunicação. Quando a gente ensina uma criança uma linguagem, a gente não ensina nomes, a gente ensina um modo de vida. A gente ensina algo que pela primeira vez fez sentido para mim, um espírito. É quando a ancestralidade conscientemente se torna presente em todos os atos. O reconhecimento disso, o reconhecimento da historicidade, do desdobramento daquilo que a gente chama de verdade, que é o que a gente está buscando, é um desdobramento que está acontecendo. Ele necessita de um diálogo, porque o colapso da ciência é porque justamente ela quer partir de um marco zero, e isso não existe. A variável histórica que ela quer excluir para lidar com um dado acaba forjando um dado não compatível com a fluidez do mundo da vida. A verdadeira consciência de si é aquela consciência que é empática não por uma convenção ou por um achismo, mas por entender que toda e qualquer capacidade reflexiva é algo que nós herdamos de uma ancestralidade, que não ficou no passado. Ela está presente. E é por isso que a gente consegue concordar e discordar uns dos outros. É por isso que a gente consegue se colocar numa perspectiva de ligação. Uma ligação que ela é muito mais profunda do que o posicionamento em cada assunto. Quando a historicidade, a ancestralidade, ela retoma esse lugar de destaque, a gente percebe que não só não temos um ponto de partida marco zero, como a gente faz parte de uma realidade que está se desdobrando. Então, essa ansiedade de chegar em algo que não está presente é algo que simplesmente nos agita, às vezes nos descoordena e não faz perceber que o que a gente está buscando está acontecendo. E que o nosso cuidado, a cautela que a gente tem que ter é para que todas as diversidades, todas as singularidades tenham a possibilidade de presentificar aquilo que as tocou. Nós chegamos e nós vamos, mas esse espírito, essa cultura, essa linguagem, ela fica. A minha perspectiva para o futuro é muito mais uma perspectiva para o presente. Porque o futuro inevitavelmente vai acontecer. Se a gente for partir da perspectiva, talvez, científica, a gente pode até controlar variáveis e ver, e controlar aquilo para que seja dessa forma e não da outra. Não vejo como isso tem um impacto maior do que a nossa atenção ao momento presente, ao momento de agora. Então, entender, talvez, que tudo tem história e que nós somos o desdobramento, todas as gerações, nós somos o desdobramento dessa história. A partir dessa perspectiva, a gente consegue escutar muito melhor, a gente consegue incluir muito melhor. Por quê?
partir de um saber pré-estabelecido, como um saber que está anterior à consciência, é não só uma coisa autocrática que você impõe, como acho que só um elemento que causa ansiedade, que causa um estranhamento, que causa um desconforto, que causa um sentimento de inadequação. Poxa, que verdade é essa que todo mundo fala, que eu não consigo nem sentir, nem tocar? Que coisas são essas que elas estão tão altas que eu não consigo nem visualizar? A forma como essas questões me foram apresentadas, elas foram porque eu tinha, na minha personalidade, uma coisa meio São Tomé, sabe? Não bastava dizer, colocar as coisas de uma forma metafísica e aquilo me parecia extremamente outro, eu não conseguia sentir aquilo de uma forma empática e que me gerava muito mais uma ansiedade por uma fantasia e uma projeção que estava sempre no futuro. E era sempre uma busca assim, parecia que era uma disputa, quem vai chegar primeiro. Essa perspectiva, que é talvez um pouco contrária, ou um pouco nova. Eu falo modelo científico, mas é um modelo moderno daquilo que é imediato, daquilo que é dado, daquilo que é pronto, daquilo que consegue com pouco, com uma lei geral, captar muito. E se a gente pega o desdobramento da fluidez das coisas, e se a gente radicaliza a forma como nada se repete no mundo, a gente percebe como é interessante, como é importante o enriquecimento da nossa forma de dizer o mundo. Como é importante a gente ter diversas formas. Como é importante a gente lidar com as determinações de uma forma também fluida. Porque eu acho que a palavra ela tem algo parecido com uma fotografia. Ela é uma imagem, ela capta aquilo. Quando a gente vai contar uma história ou uma lembrança para alguém, a gente vai soltando palavras e as pessoas fazem quase como uma película de cinema, né? Ela vai colocando aquilo e vai gerando um contexto. E eu lembro que há muito me incomodava, em algumas doutrinas, a coisa do abandono das determinações. Abandono das determinações. E hoje eu tendo a interpretar esse abandono não como um abandono das determinações, uma renúncia da expressão, mas o abandono de uma determinação última. Porque aquilo que está servindo agora, aquilo que casa com o momento, participa, constitui esse momento da verdade. Nós também estamos lapidando esse mundo que a gente vai apresentar para novas gerações, que vai incorporar e vai mudar, e a outra vai incorporar e a outra vai mudar. Essa participação em algo que é muito maior do que a minha existência exige de cada um uma espécie de, não só liberdade, mas uma espécie de... Eu não quero usar essa palavra porque ela é muito voltada para o profissional, né? Eu pensei na palavra vocação, mas é muito mais realização. Porque a diferença de um trabalho realizado, enfim, motivado por outras questões, motivadas por essa ansiedade, né? Eu preciso achar essa verdade, eu preciso, então... não, agora que eu construí esse saber, agora que eu consigo explicar por que chove, eu vou olhar para aqueles índios e vou falar, está tudo errado. Agora que eu descobri, agora que eu consigo controlar, quando na verdade isso diz muito mais sobre o nosso desejo de dominação, né? Prever. Uma das colocações que a gente vê muito num legado heideggeriano, da filosofia heideggeriana, é esse pertencimento ao mundo. A era da técnica, ela nos tirou esse sentimento de pertencimento. A imediatidade, ela criou uma espécie de dado mítico, que ele é tão extrínseco, ele é tão fora, que eu projeto o meu desejo por ânsia e por uma busca da verdade também fora. E a gente fica aqui numa agonia, como vai ser, como é que vai ser, como vamos chegar na verdade, como vamos buscar? Quando, na verdade,
entender de onde partimos, entender que não falamos sozinhos, entender que toda capacidade reflexiva, ela deve a um desdobramento em que muitos passaram. Talvez é o ponto de partida que eu enxerguei na teosofia. Que talvez essa coisa do não dogma, às vezes deixa a gente sem chão. E partir de um fundamento sem fundo, ele é muito mais real, ele é muito mais vivo, ele condiz muito mais com uma realidade viva do que criar um cenário que nos conforta e projeta sempre uma verdade diferente de nós, que nos coloca numa espécie até de hierarquia, quem está mais próximo, quem está mais longe. Entender que a verdade é um desdobramento em que todo mundo participa é eu querer não só uma realização pessoal, mas uma realização de cada um. Porque eu sei o quão rico é isso para as próximas tradições. Eu sei o quão rico é isso para o espírito. E eu sei o quão rico é herdar todas essas palavras a qual eu herdei para expressar e para conhecer a mim e o mundo. E entender que quando a gente conhece a si, a gente olha sim para uma multidão, para culturas que a gente sequer tem ciência. Essa responsabilidade de saber que a gente faz parte dessa lapidação, de uma verdade que está se desdobrando, é entender que o saber está do lado do outro, não em competição. Não estou colocando a ciência aqui como algo inferior ou algo mais baixo, ou algo que a gente deva superar. A superação da ciência está na própria ciência. E quanto mais a gente abre nossas determinações, eu acredito que mais a gente está aberto para esse desdobramento. E eu encerro aqui. Mudar paradigmas, valores, padrões e modelos. Valorizar a vida através do amor e do trabalho solidário. Construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna. Elevar a consciência, a solidariedade, a espiritualidade e fraternidade universais. Isto é TV Supra.